Olá, estamos com mais um podcast aí, Fala Doutor, e hoje, desse nosso novo podcast aí, falando muito sobre saúde, eu trouxe um grande amigo, anestesista, Dr. Gilmar Takano, para falar sobre anestesia. Você aí que está com uma cirurgia marcada, que tem todas as dúvidas, estamos aqui com o nosso médico anestesista, Dr. Gilmar, para falar para vocês um pouquinho sobre isso. Doutor, tudo bem? Tudo bem, Lucimara, é um prazer estar aqui, agradeço o convite, é uma honra estar aqui conversando com você. Doutor, o senhor é anestesista, né? Faz parte Sim. de um grande grupo de anestesistas, Sim, né? sim. Que trabalham com diversas cirurgias. Quais são essas cirurgias que o senhor trabalha? Bom, lá no nosso hospital a gente trabalha cirurgia cardíaca, neurocirurgia, cirurgia geral, ortopedia, otorrino. Basicamente, eu creio que oftalmologia, eu creio que 90% das especialidades. E falando sobre todo esse conjunto, né, de procedimentos que o senhor trabalha, as pessoas estão lá marcadas por um procedimento, eu acho que a maior dúvida delas, né, é o processo anestésico. O que é realmente uma anestesia, doutor? Pois é, anestesia, a palavra anestesia já quer dizer, né, a anestesia sem sentir, né, no caso sem sentir dor. Mas também não é só isso, né? Por exemplo, uma cirurgia cardíaca é uma anestesia diferente. Uma neurocirurgia, uma cirurgia oftalmológica é outro tipo de anestesia, né? A anestesia é basicamente, além de não sentir dor, o conforto do paciente, a segurança, né? O não sentir dor antes, durante a cirurgia e depois da cirurgia e várias outras coisas, né? Anestesia, no conceito anestesia também se inclui, vamos supor, um paciente politraumatizado, ou seja, aquele paciente vítima de um acidente que chegou, perdeu muito sangue, está em estado de choque, vamos dizer assim, não sei se o pessoal sabe, o estado em que choque hemorrágico, perdeu muito sangue, o anestesista também, a anestesia também seria manejar esse choque. Além de tudo, é um conceito um pouco mais amplo, né? Promover a estabilidade hemodinâmica Exato. do paciente. Estabilidade, conforto e sobrevivência, né? Exatamente. Porque o cirurgião, ele está focado aqui, ele está operando o tumor dele, operando o coração, ele está focado. E quem mantém os outros sinais vitais do paciente é o anestesista que está do lado de fora do pano, manejando o paciente e mantendo ele estável. Se for uma anestesia, uma raquianestesia, por exemplo, que é só da cintura para baixo, mantendo ele estável, calmo, né? Às vezes um pouquinho sedado, confortável e assim por diante. Doutor, existem alguns tipos de anestesia hoje, né? Sim. Então, como o senhor já falou, a RAC, para as pessoas entenderem um pouquinho, né? Que seria da cintura para baixo. E também, qual outro tipo de anestesia? Ela é via endovenosa? Como seria essa? A grosso modo, vamos dizer assim, né? O que o pessoal mais conhece é a anestesia geral. Uhum. O que é anestesia geral? A anestesia geral é quando a gente faz o paciente dormir, a gente institui um coma, né, nele, um coma induzido, e nesse coma induzido ele vai, todos os sinais vitais, inclusive a respiração, vai ser comandada pela anestesia. Uhum. Ele vai ser entubado, vai respirar pelo ventilador mecânico e todas as outras funções vitais. Quando que precisa de uma anestesia geral, por exemplo? Se você for imaginar uma cirurgia de tumor cerebral, precisa de uma anestesia geral. Uma cirurgia cardíaca, uma anestesia geral, né? Agora, se você quebrou o pé, né? Vamos supor assim, não precisa de uma anestesia geral, né? Igual dizer assim, um ditado de anestesia é como você dar um tiro de canhão numa formiguinha, né? É um exagero. Sim. Aí você vai lá e faz, ou pode fazer um bloqueio periférico, ou faz uma RAC. A RAC anestesia, o que é? É aquela agulhinha famosa nas costas, né? Por exemplo, o pessoal conhece bem nas gestantes, quando vão fazer cesárea, né?
Aí o anestesista ou deita de lado, vira de costas, senta, aí faz aquela agulhadinha nas costas. Aí você faz anestesia dentro da espinha do paciente. Aí abaixo daquele nível que você fez a injeção, o paciente não vai sentir mais nada. Nem sentir, nem movimentar, nada. É assim, apaga, né? Então, aí pode fazer fratura de um pé, uma cesárea, uma cirurgia abdominal, qualquer outra, estética, e por aí vai. E tem os outros tipos de anestesia que a gente fala que é os bloqueios periféricos, né? Um bloqueio periférico, um exemplo, a cirurgia oftalmológica é um bloqueio periférico. No nosso grupo, no hospital onde a gente atua, tem muita cirurgia oftalmológica. E na cirurgia oftalmológica, a gente bloqueia simplesmente o olho. É uma agulhadinha, uma injeçãozinha atrás do olho, 2, 3, 4 ml. A pessoa não mexe, não sente absolutamente nada. Outro bloqueio periférico, por exemplo, a pessoa fraturou a mão, uma lesão na mão. Antigamente se fazia anestesia geral, né? Mas hoje a gente pode bloquear só a mão, só o antebraço, ou bloquear só o braço. Tudo isso, assim, a gente usa uma agulha especial, usa um aparelho de ultrassom, né? Mas dá para bloquear, praticamente hoje a anestesia dá para seletivar quase tudo e bloquear. Eu quero bloquear, anestesiar, né? Que a gente diz muito bloquear, só isso daqui. Aí você vai. É uma praticidade, uma evolução, então por isso que eu acho que as pessoas hoje, elas podem ficar um pouquinho mais tranquilas, né, doutor? Porque a anestesia, antes a gente tinha todo aquele tabu, né, sobre uma anestesia hack, uma anestesia geral, né? Sim. Hoje existem alguns cuidados com a anestesia, né, antes de você fazer o procedimento cirúrgico. Como seriam esses cuidados com a anestesia? Bom, antes da cirurgia, seria o ideal, né, que todo paciente, toda pessoa que fosse passar por uma cirurgia passasse antes pelo anestesista, em consulta, né? Porque o anestesista precisa saber que remédio que ele toma, se ele tem alergias, se ele já fez outras cirurgias antes, né? Se ele tem antecedentes familiares, ou por exemplo, um parente próximo dele teve uma reação grave quando foi anestesiado. É preciso saber disso, porque existem algumas síndromes, né, especiais, né, que a gente tem que saber se a pessoa... São raras, mas tem que saber. Criança, muito importante também passar nessa consulta. E nessa consulta a gente vai fazer o preparo pré-anestésico do paciente. Primeira coisa do preparo pré-anestésico, o pessoal tem bastante dúvida, é o jejum. Várias pessoas me perguntam, para que esse tal de jejum? Para que eu tenho que ficar 8 horas sem comer, sem beber água, passando fome, passando sede? Aí quando eu explico, a pessoa é como se acendesse uma luz, né? Ela, entendi. Seria assim, toda anestesia, né? Toda, independente se for só um bloqueiozinho do olho, for um braço, uma anestesia geral, não importa. Tem que fazer jejum de 8 horas. Por quê? Porque vamos supor que você vai fazer uma anestesia geral. Eu te falei que para fazer anestesia geral a gente tem que pôr o paciente em coma induzido. Quando a gente faz esse coma induzido, todo o corpo do paciente relaxa, inclusive o estômago, né? E quando o estômago relaxa, se tiver alguma coisa lá dentro, o que vai acontecer? A pessoa vai estar deitada, esse conteúdo dentro do estômago vai vir para a boca e da boca vai descer para o pulmão. Aí às vezes era para ser uma cirurgia simples, que o paciente ia sair bem, ele sai com uma pneumonia química, às vezes evolui para uma pneumonia grave, UTI e uma evolução ruim. Por quê? Só porque comeu alguma coisa. Então a gente assim enche bastante o saco que tem que ter jejum, não pode comer nada, inclusive água, por causa disso.
Como a gente diz hoje nos hospitais, isso é segurança do paciente, né? Segurança. Essa segurança, realmente, o jejum, ele é importantíssimo, né? Alguns dizem também não fumar, né? Não ingerir bebida alcoólica antes. Sim. Isso também é importante, né? Sim, importante porque fumar, assim, mudou um pouco o conceito. Sendo mais detalhista, fumar hoje em dia não se... se for parar de fumar essa cirurgia, para um mês antes. Não pare no dia anterior à cirurgia. Porque quando você para de fumar, você aumenta a produção de secreção no pulmão. E isso não é bom, porque aí você vai chegar lá no centro cirúrgico cheio de secreção. Então, se for parar, para um mês antes. Se não for parar um mês antes, não pare. Entendeu? Agora, bebida alcoólica é bom parar, né? É recomendável. Só que, assim, já que você falou de fumar, bebida alcoólica, eu já vou expandir um pouco mais para os medicamentos que a pessoa toma, principalmente os de uso contínuo. Alguns medicamentos deve parar e outros não. Para isso é importante também a consulta com o anestesista. Um exemplo simples para você. Vamos supor que você tenha diabetes, né? É uma dúvida bem comum. Eu paro ou não paro a insulina no dia da cirurgia, né? Pois você vai estar sem comer, não vai? Se você usar a insulina, pode ser que o açúcar do seu sangue caia demais, né? Então, eu paro ou não paro? É a dúvida mais comum em relação a medicamentos. As medicações da pressão alta que eu tomo, eu paro ou não paro, né? Medicações de outras coisas, né? Do reumatismo, de todas as outras doenças, cada um tem uma especificidade. Uns devem parar, outros não. Uns porque por causa da própria resposta fisiológica do corpo, como o açúcar do sangue, e outros porque, dependendo da anestesia que a gente for fazer, eles interagem com os anestésicos. Então, por isso é importante a consulta pré-anestésica antes. Isso é fundamental hoje em dia, né, doutor? Essa consulta pré-anestésica. Você vai fazer qualquer procedimento, vai precisar utilizar de uso de anestésico, consulta com o anestesista. Outro detalhe também, doutor, que as pessoas têm um pouquinho de medo sobre esses anticoagulantes, né? Que elas precisam também parar de tomar o anticoagulante, né? Seria por que isso, doutor? O anticoagulante, vamos dizer assim, quem está tomando o anticoagulante, porque o anticoagulante é uma medicação perigosa, né? Ela impede que o sangue coagule. Então, se a pessoa já está tomando anticoagulante, é porque ela já tem uma necessidade importantíssima de estar usando esse remédio. Então, assim, a gente parar o anticoagulante não é bem assim, tem todo um planejamento. É substituir um tipo de anticoagulante por outro tipo, mais seguro, e que os anestesistas consigam manejar mais facilmente. Por quê? Você imagina que você está anticoagulado, ou seja, seu sangue não está coagulando, né? E você vai para uma cirurgia, o que o cirurgião faz? Corta você. E como é que vai parar de sangrar? Se você está anticoagulado, você precisa coagular. Então a pessoa está tomando anticoagulante e vai para uma cirurgia ser cortado. Não faz sentido. A gente tem que controlar o sangramento, né? Por isso que é muito importante, né? E as pessoas às vezes acham que esses pequenos detalhes não é favorável à cirurgia, mas é. E o dormir cedo, assim, doutor, como seria isso? A gente recomenda na noite anterior da cirurgia procurar dormir bem, né? Às vezes, no caso da pessoa ser muito ansiosa, no próprio consultório a gente prescreve um ansiolítico, assim, um remédio contra a ansiedade, para a pessoa dormir, para poder chegar mais calma, descansada na cirurgia. Mas na prática, sim, principalmente em cirurgias grandes, não é muito fácil, né? Porque geralmente a pessoa chega dizendo, não dormi nada, fiquei muito ansioso. Mas é normal. Isso não é problema, porque chegando lá no centro cirúrgico, a gente dá um jeito. Com certeza. Se tiver ansiosa, a gente corta a ansiedade. Não tem problema. E vai tomar aquele remedinho, aquele anestésico que vai dar um soninho gostoso. E depois só vai acordar na sala de recuperação. Exato.
indo então para o quarto, né, para passar o pós-operatório. Exato. Com segurança, com tranquilidade, sem medo, sem angústia, Sim. né, doutor? E bem resolvido aquela situação Sim. que precisaria resolver. Exato. Então, doutor, gostaria de agradecer a sua presença para a gente falar aí o que é realmente anestesia, quais são os cuidados aí, né? E eu deixo o senhor em aberto para um próximo convite no nosso podcast Fala Doutor com a enfermeira Lucimara.